Olá, seja muito bem-vindo ao podcast do Instituto Sustentabilidade Brasil. Nosso convidado de hoje é o professor Dr. César Albêniz, ele que é especialista na Agenda 2030 e também nas 17 ODS da ONU. Professor César, bem-vindo, prazer em tê-lo aqui. Obrigado ao Instituto Sustentabilidade, obrigado, Fernanda, pelo convite. Estou muito feliz, né, da nossa parceria, estou entrando no Instituto Sustentabilidade, né, como um parceiro, como um apoiador e também como um ativista, né, nessa causa tão importante da sustentabilidade. É um tema aí que o mundo já vem discutindo, né, há muitos anos, e principalmente a partir de 2015 para cá, né, com a Agenda 2030, com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O Brasil, inclusive, criou o 18º ODS agora na reunião do G20 em março, né, no Rio de Janeiro, que é um ODS que eu vou falar um pouquinho, que trata da questão étnico-racial, né, para trabalhar as questões indígenas, a questão do povo negro no Brasil. Então é um tema muito importante e que tem a ver com a nossa vida, né? Não só com a questão ambiental, né? Mas com a questão social, com a questão econômica, né? A gente vai poder falar um pouquinho sobre o conceito de desenvolvimento sustentável. Então é um tema importantíssimo, né? E ainda mais esse ano, né? Neste ano, porque o Brasil vai sediar, né, uma das maiores conferências, né, sobre a questão climática da história, que é a COP30, que vai ser aqui em Belém, né? Em novembro. Nós vamos estar lá, o Instituto Sustentabilidade Brasil estará lá, depois nós vamos falar, né, do espaço que nós vamos estar lá, nós vamos levar o Espírito Santo para Belém, não para ser mais um estado, mas para ser um estado de destaque lá, com grande espaço, né, onde a gente quer mostrar tudo que o Espírito Santo tem de bom e também, né, o trabalho de sustentabilidade que as empresas capixabas têm feito. Então, estou muito feliz de estar aqui, Fernanda, e vamos que vamos. Vamos que vamos. Para a gente começar, eu queria que o senhor falasse um pouco do que é uma COP. O senhor participou aí da Eco 92 no Rio, também de Fóruns Sociais Mundiais 2001 e 2002, e agora a COP 30 também. O senhor está inserido ali nessa COP 30. Afinal de Sim. contas, o que é uma COP? Então, a COP é uma conferência, né, das Nações Unidas para discutir a questão climática, né? Os últimos 30 anos, né, a gente vem acompanhando as transformações que o mundo vem passando, né? Então, o desenvolvimento econômico, durante muito tempo, não levou em consideração as questões ambientais, né? Então, nós tivemos um grande desenvolvimento econômico no mundo e no Brasil, mas que não respeitou a natureza, né? Que destruiu, que desmatou, que poluiu. E isso está trazendo consequências para nós. Uma delas é as mudanças climáticas, né? É o aumento da temperatura global, é o derretimento das geleiras, né? É a piora da qualidade do ar, da água que a gente bebe. Então, isso há pelo menos 30 anos o mundo tem se preocupado com essa temática, né? E a cada ano a coisa fica pior. Então, a gente precisa de ações emergenciais, ações urgentes, né? A gente chama até de ações para mitigar os impactos, né, na questão climática, porque isso vai gerar uma série de problemas, já está gerando, né? A questão da escassez hídrica, né? Nós já passamos no Espírito Santo aqui por alguns momentos, né? De escassez hídrica, a questão do aumento da temperatura, né? Em alguns países, inclusive, você tem problemas na saúde, né? Saúde, por exemplo, dos idosos, né? As pessoas passando mal pela temperatura, então elas têm que ficar em ambientes com ar refrigerado, né? Tomar muita água. A questão da elevação, né, dos oceanos por conta do derretimento das geleiras, né? Então, muitos países insulares, nós vamos ter a presença de vários aí na COP, estão preocupados com isso, né? Vimos essa semana, inclusive, aí um terremoto grande lá Na Rússia, perto da né? Rússia, né, que gerou um tsunami ali, Japão e as ilhas ali, até o Havaí, né, sofrendo consequências, né? Então, são problemas que a gente precisa cuidar, né? E no Brasil, especificamente aqui no Espírito Santo, nós passamos no ano passado, né, em anos anteriores, a questão das chuvas, né? Épocas de chuvas, enxurradas, né? Cidades Seca demais ou chuva demais, secas né? demais em algumas regiões, chuvas demais em outras, né? Principalmente o sul do estado sofreu muito, né, com o alagamento lá de vários rios, pessoas perderam casa. Então isso gera, né, vamos dizer assim, um passivo também para o governo, né? O governo tem que ajudar com recursos, governo estadual, governo federal, as pessoas têm que reconstruir suas casas,
né? Então, há toda uma preocupação com essa questão das encostas, né? Com as áreas de risco, né? Então, hoje os municípios precisam fazer, né, seus planos, né, de proteção, né, de prevenção aos riscos. E é interessante, Fernando, que muitos municípios capixabas sequer têm defesa civil, né? Então, isso é um problema e é preciso de recurso para isso, né? Nós vimos lá a tragédia do Rio Grande do Sul, né? Como é que aquilo impactou na vida das pessoas. Isso tudo tem a ver com a questão das mudanças climáticas. Então, é uma coisa urgente. O mundo já está muito avançado nisso, a gente ainda está começando essa discussão lentamente, mas nós temos que avançar. Eu acho que nunca a gente ouviu tanto aquela expressão clima tá doido, né? O pessoal fica falando, esse clima tá doido, e tá, né? A Tá? gente percebe, a gente teve uma seca histórica no Espírito Santo que foi categorizada como uma das 10 piores no mundo. Sim. Aquela de entre 2013 até 2015, mais ou menos. Então, quer dizer, a COP ela vem de encontro a isso, né? Sim. Dá para fazer alguma coisa? Muita coisa, muita coisa. Deixa eu só falar, Fernando, você me perguntou, né? Eu tive a oportunidade de participar da Rio 92, no Rio de Janeiro. Foi uma conferência também muito importante. Inclusive, ali nasceu, né, a discussão do desenvolvimento sustentável. Interessante, né? Eu até tenho um texto que eu escrevi recentemente falando sobre que o desenvolvimento sustentável nasceu no Brasil, né? Ele foi lançado na Rio 92. Então, você vê que em 92 já havia uma grande preocupação com essa questão ambiental, né? Não só ambiental, mas essa relação ambiental, social e econômica. Porque o que é o desenvolvimento sustentável hoje? É um conceito que vai sendo construído ao longo da história, principalmente a partir dos anos 80 e 90 vai se firmar, que é essa ideia de que o desenvolvimento econômico precisa levar em consideração a questão ambiental e a questão social. Não dá para pensar hoje desenvolvimento econômico, né, não levando em consideração os impactos sociais, né, dos empreendimentos e também os impactos ambientais. Então, toda empresa, né, todo empreendimento que acontece, ele precisa, e hoje, inclusive, né, a política pública brasileira avançou muito, você tem que ter os licenciamentos ambientais, você tem que ter, né, a contrapartida, a responsabilidade social da empresa no entorno dela, né, nas comunidades que ela vai impactar. Então, a legislação brasileira é bastante avançada nisso, né? Nós temos a Constituição, que vai regular essa questão, mas nós temos também o Estatuto das Cidades, né, que vai, né, dar as diretrizes para você planejar e organizar melhor as cidades, inclusive prevendo áreas, né, áreas de parques, áreas verdes, né, áreas de proteção ambiental. Então, tudo isso tem que ser respeitado. E é uma questão que a gente está vendo aí os embates políticos no Brasil, né? Inclusive, passou recentemente um projeto de lei que praticamente autoriza a devastação ambiental, né? Os movimentos sociais, inclusive, e vários intelectuais estão aí esperando que o Lula vete, né, esse projeto aí que foi aprovado na Câmara, e que é extremamente prejudicial. A gente tem que ter desenvolvimento, sim, mas precisa preservar, né? E o Brasil ainda é, né, um país que tem uma grande quantidade de florestas, né, como a floresta amazônica, né, o bioma do Pantanal, né, o bioma do Cerrado, a Mata Atlântica, com toda a destruição que já foi feita, mas ainda é um país que tem, né? Isso é A gente tem um importante. mundo, né, na E nossa. é importante para o Brasil e para o mundo, né? É. Tem a ver com essa questão climática. Então, a gente precisa ter mais atenção a isso e precisa pensar o nosso desenvolvimento atual e futuro levando em consideração a questão ambiental. Porque é nosso mundo que está em risco, né? Se a gente destruir as fontes da vida, a gente se destrói nesse processo, né? Agora, isso às vezes dá um certo desânimo, professor, porque parece que os países mais desenvolvidos eles não estão tão aguerridos nessa missão quanto a gente. Ou estão, ou é uma impressão errada, porque muitos deles não aderiram. E o Brasil está ali, e o Brasil sempre aderiu, né? A gente percebe que por mais que a gente tenha desmatamento, tudo, nosso bioma ainda está preservado. Mas tem muitos que não. Como que a gente chama esses outros países para virem com a gente? Que isso é para todo mundo, é para o planeta. Então, Fernanda, só voltando, então, eu estava falando vou voltar a essa questão, mas o que é um evento global, né? Isso que é interessante a gente falar, porque é um evento que envolve pessoas do mundo todo, são 195 países,
né? Não sei se todos estarão presentes, mas nós teremos com certeza muito mais que 100 países em Belém, né? Então, a previsão, inclusive, são em torno de 55 mil a 60 mil pessoas circulando em Belém durante os 12 dias Ali é a da chance de ter COP. essa conversa, então. Exatamente. Então, você tem ali líderes mundiais discutindo, né, plataformas mínimas, né, de atuação. Então, o que, que se tira ali? Vai se tirar ali o quê? Uma legislação global, quer dizer, o que, que cada país pode fazer para contribuir, para diminuir a questão, né, para diminuir, para atingir a questão, diminuir os riscos climáticos, né? Uhum. Então, por exemplo, nós vamos estar discutindo ali a questão da substituição da matriz energética, né, do petróleo para fontes limpas de energia. Então, como é que isso vai chegar? Como é que isso está sendo feito nos países centrais e como é que isso chega nos países mais pobres? Então, tem que ter financiamento. Nós vamos ter ali um aumento de recursos para os fundos ambientais. Nós já temos aí contribuição de vários países para o Fundo Ambiental da Amazônia, por exemplo, né? Pela preservação da Amazônia. A gente começa a ver, nós temos legislação aqui no Espírito Santo, inclusive, que proprietários estão recebendo recursos para manter as suas matas, manter aquilo que eles têm na sua propriedade de reserva ambiental. Então, isso também é interessante, o mundo está fazendo isso. Então, o que nós temos que fazer aqui vai ser uma oportunidade grande, a gente conhecer as experiências mundiais, que serão apresentadas lá, criar, né, os nossos dirigentes globais vão chegar a esse entendimento, né, de um mínimo que nós temos que fazer a nível global, e nós vamos ter também a discussão do financiamento, né, que vai ser importante principalmente para os países do Sul. Né? Os países do Norte são os mais ricos, mas os países do Sul precisam de apoio. Países da América Latina, países da Ásia, países da África. Não é? Então, vai ser um evento importante. E ali nós vamos ter, inclusive, né, a presença do setor governamental, do setor empresarial, da sociedade civil organizada através de ONGs, né, e outras entidades do terceiro setor, e também da academia, né, estudiosos, pesquisadores, que vão estar lá discutindo os dados e ver quais são as alternativas que nós temos para mitigar. Mitigar é o quê? Diminuir, né? Tem cientistas que dizem que a gente já fez demais, né? Talvez não tenha como retroceder, já passou da linha, né? Mas nós temos que ir diminuindo esse impacto, né, ao longo dos anos através de ações, não só individuais de cada país, mas globais. Por isso que a agenda da ONU, que a gente vai falar, né, a Agenda 2030, a ideia da ONU a partir de 2000 de lançar agendas globais, é exatamente a gente pensar como a gente pode atacar os grandes problemas globais. Então você tem a responsabilidade de cada país que assina, mas você tem também cada país contribuindo para que o mundo possa ser melhor, a gente possa diminuir essa agressão, né, que a gente tem feito ao meio ambiente, por conta desse desenvolvimento, né, que também tem que ser repensado. Inclusive, um dos ODS é a gente pensar essa questão do consumo e da produção. Né? E aí você falou, o mundo está ligado nisso? Tá. A Europa está super ligada a isso, né? Canadá, os Estados Unidos mesmo, porque eles querem vender, né? E não estou muito preocupado com a questão ambiental, mas o Canadá, México, América Latina, a países da Ásia, por exemplo, e principalmente a Europa, né? A União Europeia está muito preocupada com isso. Então, por exemplo, é muito comum na Europa o consumidor europeu, né, que compra a carne brasileira, saber. Ele vai rastrear. Essa carne tem que ser rastreada. Ele tem lá um endereço que a pessoa que vai consumir a carne, ele entra no site e vê lá. Esse boi foi abatido aonde? Foi abatido no estado do Mato Grosso. Ele é um boi de tantos anos, ele recebeu tais vacinas, ele foi, né? Olha só. O cuidado com o consumo. Não é de área de desmatamento. Não é de área de desmatamento, a empresa não tem denúncia de trabalho escravo. De maus Olha tratos. só, de maus tratos. Então, o mundo, quer dizer, o consumidor, a nível global, isso é interessante, por isso que a gente tem nós avançamos no Brasil no Código de Defesa do Consumidor, né? Que você não só não pode ser lesado na compra, se você compra um produto, né, de qualidade, que ele funcione e tal, mas nós temos o direito de saber de onde estão vindo as coisas que a gente consome. Né? Principalmente a alimentação. Então, a Europa está muito ligada a isso. As nossas frutas são rastreadas. O cara quer saber, tem agrotóxico, que tipo de agrotóxico, quem mais consome no mundo. Né? A nossa carne,
Nosso Enfim, café. Nosso café. Aqui do Espírito Santo, nosso café faz um sucesso por causa desse Exatamente. trabalho de sustentabilidade também, né? Então, você imagina uma empresa ser denunciada na Europa, né, que produz, por exemplo, café e utilizou trabalho escravo ou exploração infantil no Brasil. Essa empresa quebra. Não vende, né? Recentemente nós tivemos um caso, né, de uma vinícola no Rio Grande do Sul que foi denunciada por trabalho escravo, ela praticamente faliu. Eu mesmo não compro vinho mais dessa vinícola, né? Acho que ninguém, né? Então é o mínimo que nós temos que fazer, né? Então, assim, isso também depende, Fernanda, de um processo educacional e cultural, né? Por isso que é interessante essa questão da sustentabilidade, porque isso tem que estar ligado à educação, né? Porque quando a gente fala da agenda da ONU, que é não deixar ninguém para trás, mas qual é a questão da sustentabilidade? É pensar na geração atual, mas pensando também na geração futura. Nós temos que usufruir das coisas boas desse mundo, na nossa geração, mas nós não podemos pensar só na nossa geração. E os nossos filhos, nossos netos, como é que eles vão viver futuramente se a gente destruir as fontes de vida? A água, a terra, o ar, né? E aí você tem os... Então, assim, é uma discussão fundamental hoje. O mundo está, principalmente a Europa, está muito ligada a isso, né? A América do Norte, principalmente o Canadá, os países asiáticos também, o Japão, a China está fazendo o seu trabalho, né? A Rússia, a Índia. Então, todo mundo está ligado a isso. E o comércio mundial também vai ser afetado por isso. Por isso que não adianta produzir um produto de qualquer jeito, desmatando, né? Usando trabalho escravo, usando agrotóxicos venenosos para exportação, não vai ter espaço, né? O senhor Então falou isso é muito importante, é muito da legal. agenda da ONU. Explica para a gente o que é essa agenda da ONU. Isso. Então, a ONU, na virada do milênio, né, ela avaliou que a ONU nasce, né, pós 45, né, pós-guerra mundial, para exatamente tentar ajudar a resolver grandes problemas globais, problemas inclusive que geraram a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais, principalmente para os países mais pobres, né? Mediando essa relação entre países ricos e países pobres, o norte e o sul, vamos dizer assim. E claro, tem a questão da segurança, né? Evitar guerras, embora ela não tenha conseguido evitar, mas ela tem um papel importante, né, para que elas acabem, ajudas humanitárias, como a gente está vendo, né, lá na faixa de Gaza, por exemplo, uma coisa absurda que está acontecendo, né, de fome, as pessoas estão morrendo de fome lá, e a ONU está alertando, está tentando ajudar, levando alimentos, e o mundo começa a reagir agora contra Israel, né, para que essas pessoas tenham acesso à comida, pelo menos, né, que é o mínimo que o ser humano precisa. Então a ONU age dessa forma. E a ONU tem várias organizações internas que vão cuidar de temas específicos, né, como a OIT, que cuida do trabalho, né, você tem organizações que cuidam da questão da fome, cuidam da questão da educação e por aí vai. E a ONU, né, os países membros, vêm discutindo os grandes problemas globais. E aí, a partir da virada do milênio, né, os vários dirigentes da ONU chegaram à conclusão de que nós temos problemas globais e que nós precisamos atacar, né? E aí lançaram a ideia de agendas de médio prazo, que a gente chama, né? Agendas não são de longo prazo, mas de médio prazo, que são agendas de 15 anos. Então, o que é uma agenda? Uma intenção, né, que os países têm de atacar certos problemas que são comuns, que existem todos eles. Então, a primeira agenda foi a agenda dos ODMs, dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que foram 8 objetivos, né? Inclusive, 3 deles eram ligados à saúde, um ligado à educação, um ligado à questão da mulher, né? Da luta da violência contra a mulher, do acesso da mulher à educação, e por aí vai. Nós avançamos muito nessa primeira agenda. O Brasil, inclusive, tem um papel importante, relevante, né? Tem vários relatórios, quem quiser, os nossos ouvintes aí, quiserem acessar esse material, está disponível. O IPEA e o IBGE no Brasil, né? São os guardiões desses materiais, né? Tem relatórios. O Brasil foi premiado, inclusive o Brasil foi modelo, principalmente em relação ao SUS, né? As diversas políticas do SUS, né? Foi modelo na questão social, que nós avançamos, né? Em várias políticas sociais, aí, como Bolsa Família, etc. Então tá lá. Quando chegou em 2013, 2014, começou a avaliar. E esses relatórios, e essa primeira agenda, ela lançou também, todos os países têm que lançar um relatório anual, para ver como é que eles estão caminhando. Então, você tem como acompanhar a evolução, né? Em cada um desses 8 setores, exatamente, né? desses primeiros 8 ODMs. Uhum. E cada objetivo tem um conjunto de metas
e indicadores. Então, você consegue acompanhar. Por exemplo, na saúde, diminuição da mortalidade infantil. Então, começou lá em 2000, 2001, você vai medindo, 2002, até 2015. Como é que foi o resultado? Diminuiu? Diminuiu. Então, foi positivo. Quais foram as políticas feitas para isso? Aí, cada governo foi feito. Com apoio da ONU, né? Com apoio... Então, isso são políticas globais que vão influenciar os países. E cada país também que tem uma boa prática serve de modelo para os outros, como é o caso do Brasil, por exemplo, com o SUS. Até hoje, né? E o Pix agora está acontecendo com o Pix, né? As pessoas não querem saber, pô, aquilo é coisa legal. O Brasil pode ter lançado aí uma moeda, uma forma, né, de mexer com dinheiro totalmente nova. Que não precisa de cartão de crédito, não precisa depender de banco, ficar preso, né? Isso está criando problema também, isso está por trás aí dessa questão do Trump também com o Brasil. Mas, enfim. Então, assim, essa primeira agenda foi um sucesso. Aí chegou no final, e o que nós vamos fazer? Vamos lançar, vamos continuar, porque os problemas, embora tenham diminuído, por exemplo, mortalidade infantil no mundo diminuiu, mortalidade materna infantil diminuiu, número de mulheres estudando aumentou, a qualidade da educação aumentou, né? Uma série de indicadores. E aí, o que nós vamos fazer? Vamos continuar. Só que agora incorporando o quê? A questão ambiental, porque está pegando. E aí a ideia do desenvolvimento sustentável foi desdobrado em 17 ODS, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. Então, de 8, nós passamos para 17. Sendo que esses 17, você tem o 17º ODS, que é a articulação para que os 16 aconteçam. E nesses 16, há uma divisão muito interessante, porque você tem 4 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável ligados à questão ambiental, 4 ligados à questão econômica e 8 ligados à questão social. Então, a questão social é muito forte dentro dos ODS. Então, você tem a ideia é essa articulação. O desenvolvimento econômico precisa levar em consideração a questão ambiental e, principalmente, as questões sociais. Então, foi feito, né, são 169 metas dentro desses 17 ODS, que o objetivo é envolver governos, empresários, governos, sociedade e academia, as 4 hélices, né, que eles chamam, para que a gente possa decolar. E o mundo, então, tem seguido essa agenda desde 2015. O Brasil, nós tivemos um problema para seguir essa agenda, né? Nós tivemos ali em 2015 o impeachment da presidente, que estava no momento, o vice assumiu, lançou um projeto, inclusive, que não levou em consideração essa agenda, e o sucessor praticamente desconsiderou essa agenda. Inclusive, o governo Dilma, que assinou, criou a Comissão Nacional para os ODS, que quando esses governos subsequentes entraram, fechou, acabou com a Comissão Nacional. E o governo Lula, quando retornou, agora, ele retomou a Comissão Nacional, que está funcionando, né? Que é uma comissão que envolve não só membros do governo, como da sociedade civil organizada. São mais de 40 organizações. E que está pensando como é que o Brasil pode avançar nessa agenda, né, dos 17 ODS. E a ONU também colocou que cada país poderia criar também ODS extras, além dos 17. Os 17 são para todo mundo tem esses problemas, nós precisamos atacar. Mas tem questões particulares dos países. E ela lançou essa possibilidade. E aí, no Brasil, pesquisadores da Universidade de Brasília e da, se não me engano, da Unesp, né, da Universidade de São Paulo, Estadual de São Paulo, né, discutindo os grandes problemas brasileiros, lançaram a ideia de mais 3 ODS. Então, há uma discussão de, além dos 17, mais 3 ODS. Mas o 18º já foi incorporado agora no G20. Nós tivemos no Rio de Janeiro, né, uma conferência dos 20 países, né, mais ricos, e aí foi incorporado no G20 social o 18º ODS, que trata exatamente da questão étnico-racial, que é questões históricas no Brasil que precisam ser trabalhadas, a questão indígena, né, que vai tratar a questão da terra indígena, né, dos territórios indígenas, da proteção do Estado indígena, e também a questão racial, né? Embora a gente tenha avançado com leis de proteção contra a discriminação racial, etc., mas temos que avançar muito mais. Então, você tem comunidades quilombolas, né? Você tem políticas públicas para a população negra. Hoje você tem, inclusive, questões da saúde específicas da população negra, né? Então, toda essa ideia da desigualdade social, ela vai... Né? A gente fala até que a desigualdade social no Brasil tem cor, né? Tem classe, tem cor e tem gênero também, né? Então você trabalha essa questão e casa, né? A questão da mulher negra,
né? Precisa ter apoio do Estado, precisa ter acesso, né, políticas públicas, para poder ascender e sair da miséria, sair da desigualdade social. Então é muito interessante esse processo. Quais e esse são as convite outras da duas? ONU, né? Quais Oi? são as outras duas que estão sendo ainda discutidas para serem incorporadas? Então tem uma ODS que trata da questão dos povos, das comunidades tradicionais, né? Ribeirinhos. Ribeirinhas e outras. E tem um ODS pensado para a questão da comunicação também, né? Como avançar na questão da comunicação, das relações, do acesso à informação, que inclusive vai combater essa questão da fake news, né? Que aqui no Espírito Santo, inclusive, o Tribunal de Contas lançou uma cartilha interessantíssima, do Dr. Domingos Stauffer, né? Que a gente quer trazê-lo aqui também para conversar, né, sobre isso. Que, inclusive, o Tribunal de Contas do Espírito Santo é um grande apoiador da agenda da ONU aqui no Estado, para que os municípios, o governo do Estado e do município adotem, né, a agenda. Enfim, então a agenda é essa proposta para o mundo, da gente trabalhar problemas comuns. Então o Brasil foi signatário, e o que a gente tem que fazer? Exatamente tentar melhorar os nossos indicadores dentro de cada agenda. E o que a ONU pede? Que cada organização coloque as suas ações relacionadas a um ODS. Então, uma prefeitura, por exemplo, você pega lá, ODS 1, como acabar com a fome, né? Acabar com a fome. Aí tem as metas. O que a prefeitura está fazendo para acabar com a fome? Então, você vai pegar as políticas, por exemplo, da assistência social, né? Tem distribuição de cesta básica, tem a Bolsa Família, tem o BPC, né? Que é o benefício da prestação continuada para pessoa com deficiência, né? Tem o benefício continuado para idosos, e por aí vai. Então você está fazendo, não é que as prefeituras, uma coisa nova que a prefeitura vai inventar, vai ter que fazer, não. Você vai pegar os ODS, claro que você tem que conhecer, saber as metas, os indicadores, e aí você vai localizar as ações que a prefeitura já está fazendo dentro de cada ODS. Né? Então a nossa luta aqui no Estado é para que os municípios façam esse trabalho. Inclusive o Tribunal de Contas, todo domingo, já fez essa indicação aos prefeitos, que eles estão fazendo o plano plurianual agora, né? Fizeram esse semestre, estão terminando, que é o planejamento, né? Quando o prefeito ganha, ele tem que fazer o plano plurianual, quer dizer, o seu planejamento para os próximos anos. Então, no primeiro ano, ele está trabalhando ainda com o planejamento do governo anterior, e aí no primeiro ano ele prepara o planejamento para os 4 anos seguintes. Então, ele vai ter os 3 anos do governo dele, com o plano dele, que vai sendo ajustado cada ano, né? Tem a LOA e a LDO, que são, né, onde a Câmara vai votar, você pode fazer algumas modificações ali, e ele deixa para o sucessor. Se ele continuar, ele vai, né, refazer, senão ele vai deixar para o sucessor. Por isso que a gente fala que o primeiro ano dos governos, dos prefeitos, ou do governo do Estado e tal, é difícil porque ele tá amarrado ainda no orçamento anterior. Né? Mas no segundo ano ele tem que deslanchar, porque já é um planejamento dele. E aí o prefeito faz, por exemplo, e manda para a Câmara votar. Então, a partir de agosto, as câmaras municipais receberão esse PPA para votar, fazer ajuste e votar, para que o orçamento do município, o orçamento possa gastar o recurso que arrecada de forma planejada, né? É um instrumento de planejamento municipal, que é uma conquista da Constituição de 88, para que você possa, né, gastar o dinheiro e ser acompanhado pelos órgãos de fiscalização. Então, o Ministério Público vai acompanhar e o Tribunal de Contas também. Principalmente o Tribunal de Contas, que acompanha a questão da execução orçamentária do dinheiro. Onde vai o dinheiro, se foi aplicado, não foi aplicado, né? E o município pode ser multado e ser processado se não fizer como está lá no PPA. Então, é um processo interessante. E aí, o que o Tribunal de Contas pediu, o Domingos Stauffer, aqui, o doutor Domingos Stauffer sugeriu, né? Que os prefeitos fizessem seus PPAs tendo como base a agenda da ONU. A pergunta é, será que os prefeitos fizeram isso? Não sei, mas eles serão cobrados pelo município. O próprio tribunal falou que vai fiscalizar os municípios no cumprimento da agenda, quer dizer, se o seu PPA está alinhado à agenda. Se o prefeito não fez, as câmaras, aí eu quero chamar a atenção dos vereadores, vai passar pelas câmaras, as câmaras podem fazer esse ajuste. Se o prefeito não fez, a Câmara pode fazer. Aliás, a Câmara também é corresponsável pela gestão do município, né, Fernanda? A gente tem que dizer isso, não é só o prefeito que governa, não. A Câmara governa. Ela é fiscalizadora, É fiscalizadora. Né? Então, ela também é corresponsável. Então, ela tem um papel importante de fazer esse alinhamento e depois fazer a fiscalização e fazer acontecer também, né? E aqui no Estado a gente está tentando discutir com a AMUNES, com a Associação dos Municípios, para que os prefeitos adotem a agenda, né? E as câmaras também, porque elas têm um papel de fiscalização, né? E também são responsáveis pela gestão do município. Então, a ideia da agenda é que o município adote,
o Estado adote e o governo federal adote, para que a gente possa ter o país, né, alinhado à agenda da ONU. A gente está tentando fazer isso. O governo federal está alinhado, fez seu PPA, né, dessa forma. O governo do Estado também está, até porque nós criamos aqui um grupo, né? Foi o primeiro Estado que a gente conseguiu criar a gente chamou de Pacto Estadual pelos ODS, né, puxado pelo Ministério Público, doutora Luciana, foi fundamental nesse processo. Depois veio o Tribunal de Contas, veio a Assembleia Legislativa, veio a Defensoria Pública e veio o governo do Estado. Inclusive assinaram lá na ONU, foi o primeiro Estado que a gente conseguiu fazer isso, viu, Fernanda? Olha. Então o Estado do Espírito Santo já é um Estado interessante nesse sentido, ele já teve essa inovação, né? Ele saiu na frente. Tá na frente. Agora, o que falta fazer agora? Os municípios aderirem ao projeto que foi lançado pelo governo federal, pela Comissão Nacional. Né? O governo Lula lançou agora em março um projeto chamado Meu Município pelos ODS. É só o prefeito assinar. Assinou, ele vai criar uma comissão municipal pelos ODS, envolvendo, né, as organizações da cidade, vai fazer um diagnóstico do desenvolvimento sustentável do seu município e vai fazer um plano de ação de como enfrentar e melhorar os indicadores que estão na agenda. E no final do ano fazer um relatório para mandar para Brasília, que Brasília manda para a ONU. Só que, pasmem vocês, e pasmem, Fernanda, nenhum município do estado ainda assinou, né? Nós estamos atrasados. Vários municípios no Brasil já assinaram e nós aqui estamos morgando. Já fizemos convite a alguns prefeitos. Eu não sei se o pessoal tem medo, porque a ONU vai fiscalizar. Não é a ONU que fiscaliza, gente. Quem vai fiscalizar aqui é o Ministério Público e o Tribunal de Contas. É uma orientação, não é uma obrigação, né, Fernanda? Então tem isso. A ONU faz um convite, né, para que o mundo assine. O Brasil assinou, então o Brasil se comprometeu. Os estados já estão fazendo. Nosso governador, inclusive, coordena, né, um fórum de governadores pela sustentabilidade. E agora os municípios. Qual é o município que vai assinar? Nós estamos tentando ver, convidando prefeitos para assinar, mas até agora não conseguimos nenhum município ainda, mas estamos nessa batalha, nós vamos conseguir, né? Inclusive, nós estamos aqui pelo Instituto de Sustentabilidade, vamos chamar a atenção dos prefeitos e das câmaras, né? A Câmara pode ajudar o prefeito a assinar. E é interessante, porque ele é um trabalho global. Nós, inclusive, vamos lá em Belém, né, os prefeitos que assinarem terão um espaço lá com a gente, né? Com certeza estarão conosco lá em Belém para falar dos seus trabalhos. Então, é um projeto interessante. Eu até sugiro você, que é servidor público, prefeito ou vereador, dê uma olhada nesse projeto, está lá no site da Comissão Nacional para os ODS, Meu Município pelos ODS. Inclusive tem um pacote de benefícios, viu, Fernando? A prefeitura tem acesso de financiamento, de empréstimo, de capacitação, então não tem por que ter medo. Os outros municípios no Brasil estão assinando, porque o Espírito Santo, que tem essa vocação já está nesse caminho. Inclusive as prefeituras da Grande Vitória, todas elas têm um portal já ligado aos ODS. É um trabalho, inclusive, que eu ajudei a fazer no passado e que hoje está avançando, que é o Observatório de Políticas Públicas, né, de indicadores sociais. Então, você tem hoje o Observa Serra, na Serra, o Observa VIX, aqui em Vitória, tem o Observa Vila Velha e tem o Observa Cariacica. Em 4 municípios você já tem observatórios de políticas públicas alinhados aos ODS, é muito interessante. O Instituto Jones também lançou uma ferramenta, né? Sim, o Instituto Jones. O Instituto Jones é o que assinou esse pacto pelo governo do estado, né? Que dá para você observar os municípios, né? Não tem ainda um portal de todos os municípios, mas você tem ali você tem indicadores que você pode usar para criar esse portal. A nossa ideia aqui era exatamente junto com o Instituto Jones, criar esse portal com indicadores dos ODS em todos os municípios. Mas ainda não conseguimos, estamos nessa tentativa. Agora, eu faço um convite aos prefeitos e às câmaras para que assinem. E, aliás, inclusive está sendo pensado, está sendo construído, eu tive acesso ao documento que está sendo construído, para as câmaras assinarem também. Então, o prefeito não quer assinar, a Câmara pode assinar. E como a Câmara faz a análise do PPA e aprova o PPA e vai aprovar depois a LDO e a LOA, né, que são formas de você ajustar cada ano esse planejamento, a Câmara pode assinar também. Ué. E isso pode ser levado, sabe para onde? E é isso que é o projeto que a gente nós vamos apresentar pelo Instituto aqui para as prefeituras. É o projeto Educação para a Sustentabilidade. Porque nós temos que formar as novas gerações. Né? E quando você trabalha com a criança, ela leva para casa, assim, ela envolve a família, né? E ela já vai criando a consciência da sustentabilidade, que é um processo educacional, né? É um processo cultural e educacional que leva tempo. Por isso que a educação é o grande caminho
que a gente pode estar discutindo, conhecendo, avançando, né, nessa questão da sustentabilidade, que é a proteção do planeta e da vida no planeta, né, e da nossa vida e das gerações futuras. Então é muito bonito isso, né, Fernanda? Então não tem por que a gente não pode deixar de participar, né? E o convite da ONU para os órgãos públicos, eles têm que ter essa iniciativa, né? Tem que puxar isso. E o setor empresarial, por incrível que pareça, está entrando nessa também, né? Você tem o Pacto Global, que é a proposta da ONU para as empresas, onde hoje você pode ver muitas empresas apresentam anualmente um relatório de sustentabilidade, o que elas estão fazendo para ajudar, contribuir naquilo que elas fazem para a manutenção do planeta e alinhado aos ODS. Então, você vê que a agenda e o chamado ISD, né, que a gente traduziu aqui por ASG, né, que é a questão ambiental, social e governança, né, que essa é a tradução da sigla ISD, né, ela está diretamente ligada aos ODS. Inclusive, o governo do estado tem um portal, né, de ESG e ODS juntos, que é o que tem que ser trabalhado. Então, Fernando, tem muita coisa para fazer, né? E é legal que essa agenda bota a gente para fazer. Ela é prática, ela não é teoria. O que eu, na minha casa, posso fazer? Né? Com a questão do plástico, com a questão do vidro, com a questão do lixo, da reciclagem do lixo, da economia de água. Economia de energia. Né? Eu posso pensar a questão do meu consumo. Será que o que eu estou consumindo... como é que fica essa questão da descartabilidade dos produtos? Isso é outra coisa, viu, Fernando? Que a Europa já faz, que nós estamos aqui ainda engatinhando, que é a questão da logística reversa. Não sei se, né, quem já ouviu, depois vocês procurem aí na internet, logística reversa. O que é isso? A empresa que produz o produto, ela também é responsável pelo descarte dela. Por exemplo, na Europa, a indústria farmacêutica tem em todas as farmácias um local para você descartar os medicamentos que estão fora de validade. O que a gente faz no Brasil? Joga no lixo, que vai para a água, que fica cheia de antibiótico, trocando em miúdos, né? Ou joga no vaso sanitário da descarga. Joga no vaso sanitário. Isso é um crime. Entendeu? Mas aí você tem que ter uma política, um incentivo. Lá na Europa tem o seguinte, você leva o medicamento vencido e você tem um desconto na compra de outro medicamento. Isso fica reservado, você não precisa gastar na hora, né? A questão da garrafa PET, né? Tem um amigo que está na Alemanha e ele mostrou, ele coloca lá, gera um crédito para ele, que ele pode comprar, sai dali comprar, ou fica um crédito para ele comprar um outro refrigerante e descartar, né? A gente começa a ter aqui no Espírito Santo algumas máquinas dessa. Eu vi a implantação lá no Tribunal de Contas, uma máquina, né, muito interessante, de reciclagem. Você coloca lá e ganha um crédito. Você pode trocar esse crédito por trocar por passes de ônibus, por crédito no celular. Muito interessante. Olha só. Né? Mas nós tínhamos que ter muitas dessas. Né? Então, isso vai incentivando a gente a ter uma outra visão da relação com o meio ambiente, com a natureza e com nós mesmos, né? Nossa saúde. Então, é um projeto interessante, viu, Fernanda? Hoje eu virei militante dessa causa e tenho discutido, tenho estudado, tenho orientado alunos, né, de mestrado, doutorado, tenho tentado influenciar, mas sozinho a gente fica, né? Por isso que essa parceria com o Instituto, né, eu também tenho muita esperança que a gente vai fazer muita coisa, e o Instituto já tem história aí. Esse evento que foi feito, né, recentemente foi um sucesso na Praça E agora do Papa. A gente vai para a COP, né, com Vamos para a COP. Casa do Espírito Santo. Conta um pouquinho essa história que o senhor está muito envolvido, né? Exatamente. Então, quer dizer, nós vamos começar a passar as fronteiras do Estado. Vamos para o Brasil, quiçá para a América Latina, né, e para o mundo. E é isso. É a gente criar uma grande rede, essa é a ideia da ONU, uma grande rede de apoio, né, de boas práticas. Isso que é legal, viu, Fernanda? Por exemplo, do ponto de vista da política pública, é você ter experiências. É isso que eu conversei com o presidente da Amunis, meu amigo Lubiana Barrigueira, um grande abraço. É a gente criar esse projeto dentro da Amunis, onde você incentiva os municípios e premia os municípios que estão com boas práticas de sustentabilidade. E uma prefeitura que faz um bom projeto e é premiada, ele serve de modelo, ou de exemplo, ou de incentivo para que outros façam também. Então essa é a rede, né? Essa é a ideia que a gente tem e que precisa avançar, precisa
avançar muito mais. Já avançou bastante, né, professor? Bastante, Mas falta muito ainda. muito. E isso que eu estou te falando, eu estou com a grande expectativa de que os municípios capixabas façam adesão a esse projeto, né, do governo federal, meu município pelos ODSs, e a gente possa avançar e chegar na COP com pelo menos 10 municípios, é a minha esperança, 10 municípios capixabas tenham feito essa adesão, né? E aí estamos com o apoio do Instituto para fazer chuchar os nossos prefeitos e vereadores para que façam isso. O senhor vai trazer aqui também o Dr. Domingos Staufner, né? Já fizemos um convite a ele, né? Ele está com a agenda bastante, mas vai estar conosco, né? Vamos convidar também a doutora Luciana, do Ministério Público, e outros, né, procuradores do Ministério Público, principalmente que têm relação com a questão ambiental aqui no Estado, para nos falar, né? E vamos convidar também empresas, viu, Fernanda? Vamos convidar empresas que queiram vir aqui falar um pouco do seu trabalho, como elas têm feito o trabalho da sustentabilidade internamente, né? E também com a sociedade, porque esse é o processo, né? Não é só eu com a minha empresa, eu dentro. Eu tenho que fazer minha política de sustentabilidade dentro, mas eu também tenho que contribuir com políticas públicas fora. Então é comum a gente ver isso, que empresas apoiam, né, eventos, como apoiaram o evento de sustentabilidade, né, apoiando eventos dos municípios, ou ajudando a produção de cartilhas para a educação, né? E a gente tem uma ideia, inclusive, de fazer um trabalho, alguns materiais aí para as escolas, para as crianças, né? Enfim, há muita coisa a ser feita, Fernando. Então, assim, é um processo que não tem, entendeu? Vamos fazer e vai terminar. Não. A ideia da sustentabilidade, eu falei isso com o Elias, é um projeto que vai, daqui para frente, sempre estar presente. Porque o planeta está pedindo socorro. E nós temos que fazer aqui no Brasil e no estado e na nossa cidade o que a gente puder fazer para contribuir para que o mundo seja melhor para todo mundo, né? Então, tem ações individuais, tem ações de grupo, tem ações coletivas e tem ações governamentais, empresariais e a própria universidade. Hoje a pesquisa, inclusive, está sendo... os órgãos de pesquisa estão pedindo para que as pesquisas se alinhem também à agenda da ONU, para que a gente possa dar contribuições reais de melhoria ou de mitigação ou diminuição da destruição que está acontecendo no planeta. Então é isso. Perfeito. Professor César Albêniz, um prazer tê-lo aqui com a gente. Tem uma pergunta que eu faço para todo mundo que senta nessa mesa comigo. O senhor é uma pessoa otimista? Sou, se eu não fosse otimista, né, eu não estava aqui. Então, assim, a gente tem que ser otimista porque a gente sempre tem esperança, né? A pessoa, quando perde esperança, ela deixa de viver, né? Eu sou uma pessoa, pela minha formação, né, familiar, minha formação religiosa, eu quase fui padre, né? E pela minha formação teórica, eu sou uma pessoa que quero contribuir, contribuo, né? Não é que eu quero, eu contribuo, faço o que eu posso dentro das minhas limitações para que onde eu esteja, eu contribuo para que aquele ambiente seja melhor, para elevar as pessoas, valorizar as pessoas e também a gente lutar para que a gente tenha melhores políticas públicas, né? Que a gente tenha melhor acesso aos bens e que a gente olhe isso, né? Olhe a natureza, olhe a preservação da natureza, dos animais, da água, né? Mas também das cidades, né? Que é o nosso habitat é a cidade. Então a cidade tem que ser bem organizada, tem que ser arborizada, tem que ter áreas para a gente de jardins, né? Inclusive tem uma política a nível nacional, internacional muito interessante sobre cidades verdes, né? Incentivo para que as pessoas plantem prédios projetados já com bastante plantas, enfim. Então, porque isso tem a ver, né? Quer dizer, quanto mais áreas verdes, menor a temperatura. A ciência já provou isso, né? Então a gente pode resgatar. Isso que é interessante, Fernanda. Tem cientistas que acham que a gente não consegue mais, mas nós temos várias experiências, inclusive aqui, né, no Espírito Santo, que hoje pertence a Minas, o projeto do fotógrafo, né, Sebastião Salgado, maravilhoso, né, que ele né? comprou uma área aqui, né, em Aimorés, que estava toda devastada, e ele conseguiu recuperar, né, nascentes, recuperar, inclusive é aberto à visitação, quer dizer, então é possível. Essa ideia de que um outro mundo é possível, que inclusive era o lema do Fórum Social Mundial, né, que eu tive a oportunidade de participar em Porto Alegre, 2001 e 2002. Então a gente tem que ser otimista, né, lutar por um mundo melhor, né? Isso tem a ver com a nossa cidadania, com a nossa formação política, com a nossa formação religiosa, porque nós estamos nesse mundo não é só de passagem, né? A gente está nesse mundo para usufruir dele, mas contribuir para que ele seja melhor
não só para nós, para gerações futuras. Então, acho que essa é uma missão que todos nós temos, né? Então, a agenda é uma proposta nesse sentido, né? E que o mundo está se mobilizando. Então, nós também temos que nos mobilizar, né? E o Brasil é um grande guardião hoje da natureza, né? Por tudo que ainda tem, né? Foi muito destruído, verdade, mas podemos recuperar, né? E temos exemplos disso. Então, temos que ser otimistas sim, Fernanda. E a agenda, ela é uma proposta otimista para o mundo. E o Brasil tem grandes contribuições a dar, né? Pela nossa iniciativa, pela nossa força de vontade, né? O brasileiro é um cara que luta, né? Você sabe disso, apesar dos pesares, ri, faz festa, chora também, mas consegue superar as suas dificuldades. Eu acho que é isso que a gente tem que acreditar. E a COP será uma oportunidade de a gente mostrar quem nós somos para o mundo, né? E atrair, inclusive, investimentos, trazer pessoas para cá, para o turismo, e conhecer o nosso país para que a gente possa gerar renda, emprego e renda para o nosso povo também. Então é tudo muito bonito e a gente precisa botar a mão na massa, é coisa prática, né? E aí, por isso que eu falo, eu convido os municípios a aderirem, né? Das organizações a aderirem, as organizações da sociedade civil já estão aderindo, é um grande movimento, é uma grande rede, né? De parcerias, onde um vai ajudar o outro. Então isso é muito importante, é a cooperação, né? Eu acredito mais na cooperação do que na competição, né? Então a ideia é a cooperação. E a ONU é um órgão que trabalha nesse sentido, né, de cooperar, de ajudar, né, de fazer com que a gente troque experiências com quem sabe fazer, ou quem fez melhor, ou quem tem uma boa prática, a gente poder fazer, aprender juntos, né, e fazer com que as coisas sejam melhores. Eu acredito, eu sou otimista, sim. Obrigada, professor. Doutor César, mas eu gosto de chamá-lo de professor, que eu acho que professor é, sabe, a risca acima da régua, assim, sabe? Lá em cima. Professor César, agradeço muito. Lembrando que agora faz parte aqui do nosso time, do Sustentabilidade aí, Brasil. Certamente vai trazer aí, vai falar mais sobre essa adesão dos municípios, explicar de uma forma mais didática, né? Mas como fazer essa adesão nos próximos programas. E a gente fica aguardando, então. Obrigado, viu? Com certeza. Obrigado, Fernanda. Obrigado ao Instituto Sustentabilidade Brasil. Eu tenho, como você falou, estou muito otimista, né, com essa parceria, porque não é fácil, Fernanda. Parece uma coisa legal quando a gente fala, mas as pessoas têm muita dificuldade, o poder público é muito lento, né, para entrar, para fazer. Há muito medo também, as pessoas têm medo. Parece que não tem que ter medo de nada. Isso o mundo está abraçando, nós temos que abraçar também e, a partir disso, fazer, né, boas políticas públicas, melhorar a vida das pessoas, preservando a natureza, cuidando da questão social. É essa a proposta da ONU, nada mais que isso. E isso é importante para todo mundo. Perfeito. Obrigado, Fernanda. Obrigado, Instituto. Obrigado você que nos assiste. E convido vocês a conhecer um pouco mais a proposta da Agenda 2030 e ficarem ligados à COP30, que nós vamos estar falando aqui, né? Cada programa que tiver, nós vamos falar um pouquinho sobre a COP30 para você ficar por dentro dessa grande conferência mundial que o Brasil vai sediar e que vai ser muito importante para o mundo e também para o Brasil. Ok? Obrigada. A você que acompanhou a gente até aqui, nosso muito obrigado e até a próxima.